Bom dia, meu povo. Bom dia. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam nos inspirar e instruir para a nossa caminhada. A gente precisa estar atento a elas, né? Às vezes a gente que não está vendo, elas estão aí o tempo inteiro. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse problema que ninguém aqui enfrenta, que é sofrimento. Ninguém aqui tem esse tipo de coisa, né? Óbvio que não. Em especial, os torcedores de um certo time que tem apenas duas cores. Esse certo time, geralmente, as pessoas também não sofrem de jeito nenhum. Não tem isso. Bom, brincadeiras à parte, a gente começa já com a reflexão sobre o sofrimento como sendo parte da existência. Não é à toa que a primeira coisa que a gente faz quando nasce é chorar. A gente já nasce reclamando, né? Imagina, como é necessário que a gente desenvolva uma atitude de gratidão ativa. Porque existe a gratidão meramente semântica, uma gratidão que a gente vai usar muito nas redes sociais, é o gratiluz, bonitinho, né, na imagem, mas que não corresponde à realidade no final das contas. Esse tipo de gratidão aí é uma gratidão teórica, é uma gratidão meramente, vou dizer, polida socialmente. É o verniz social. Essa gratidão aí é necessária, é da boa educação, da polidez, mas ainda assim a gente precisa ir mais além. E aí a gente chega na gratidão, que eu acho que também é importante, mas também é apenas um passo para que venha a seguir, é a chamada gratidão passiva. Gratidão passiva é o quê? Quando acontece uma coisa boa, aí você fica grato porque aconteceu aquela coisa boa. Ou seja, é uma resposta, é uma reação a algo que aconteceu na sua ambiência. Você recebeu um reconhecimento no trabalho, aí você sente gratidão. Você foi parabenizada por uma tarefa que você realizou, você sente gratidão. Você teve a oportunidade de fazer aquela viagem que você tanto esperava, você sente gratidão. É uma gratidão reativa, por isso ela é passiva. Quando na verdade a gratidão que a psicologia positiva tem mostrado, a psicologia positiva é a corrente da psicologia que estuda bem-estar psicológico, ou seja, felicidade. A psicologia positiva tem demonstrado que a gratidão que realmente faz bem é a gratidão ativa. Ou seja, aquela gratidão que não espera que algo de bom aconteça. Aquela gratidão que antecipa as coisas. E com isso a gente já sente gratidão antes mesmo das coisas acontecerem. Antes mesmo de que algo bom tenha acontecido. E às vezes até mesmo de uma coisa que a gente não entende, que não é boa em tese. Mas a gente sente gratidão mesmo assim. É o que Paulo de Tarso falou em uma das suas epístolas. Em tudo dai graças. Tudo. Então a gente está falando desse tipo de gratidão que você esparge gratidão ao seu redor, apesar dos pesares. Qualquer coisa que aconteça, você sente gratidão. Nossa, Danilo, mas é uma coisa que está tão distante de acontecer ainda de mim. Eu não consigo ainda ter essa... Mas você já sabe que existe essa possibilidade. É hora de talvez começar a se esforçar por construir. Claro que você deve respeitar o seu ritmo. Não vai forçar a barra, senão você vai entrar naquela lógica da gratidão meramente teórica. Danilo, tipo assim, uma gratidão ativa, tipo assim, você está feliz sem saber nem por que está feliz. Às vezes você sente gratidão com essa sensação de estar feliz sem saber por que está feliz. Mas aí é que está, não necessariamente não está circunscrito ao sentimento de felicidade. Às vezes você sente gratidão sem ter um sentimento de felicidade por trás. Só gratidão.
sentimento pleno, verdadeiro, sincero, de gratidão, mesmo diante de uma enfermidade, por exemplo, mesmo diante de um desafio, de um problema familiar, entende? Mesmo com a questão, você ainda assim sente gratidão. É desafiador, mas a gente vai caminhar. Vamos lá. Joana de Ângeles, no texto Sofrimentos Humanos, do livro que nós estamos estudando, que se chama O Homem Integral, como eu brinco o tempo todo falando, né? Não é o desnatado, é o integral. A gente vai agora para o texto, quando ela já começa falando de Buda. Ela diz assim: Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento. Só essa frase aí eu já pauso. Vamos lá. Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez uma música de Legião Urbana. Minha irmã tinha ganhado o bolachão, né? O LP. Eu sou das antigas, né? O LP, ela ganhou o LP, a gente botou pra ouvir, aí uma música chamou a atenção, que dizia assim, ó: tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Essa música me tocou. Eu ouvi aquilo, achei assim, depois é que eu fui pesquisar sobre a origem da música, e aí eu descobri que Renato Russo tinha chegado em um hotel. Tradicionalmente, nos hotéis você vai encontrar um exemplar do Novo Testamento na gaveta. É o mais comum de acontecer. A gente tem lá um exemplarzinho daquele cinza do Novo Testamento. Ele abriu a gaveta e tinha um livro budista. Ele estranhou e começou a ler. E aí chamou a atenção a lógica justamente de que era apresentada ali, de que a vida é repleta de sofrimento. E que exatamente isso faz com que a gente busque fugir desse sofrimento. E nessa fuga a gente gera mais sofrimento, porque a gente alimenta ilusões. E ilusão, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Desilusão é uma coisa terrível, né, gente? Não, é maravilhoso. É melhor do que viver na ilusão, é melhor do que viver iludido. Porque quando você investe em uma ilusão, você está fugindo da realidade. E nessa fuga, quanto mais você se afasta da realidade, mais doloroso vai ser o resgate dela. Então a lógica de que toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, que Renato Russo expressa na música, é tirado da lógica de Siddhartha Gautama, que é o nome do príncipe que faz esse trabalho. Acho que está precisando de algum auxílio ali. Então, aí prossegue, ele diz assim, ó: a vida é uma forma de sofrimento e que sua finalidade é exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se desse sofrimento. O objetivo da vida é se libertar do sofrimento. Olha que paradoxo, né? É uma coisa complexa. É uma forma de sofrimento, mas o objetivo dela, assim, dentro desse sofrimento, é você se libertar dele. Bem paradoxal. E é interessante que a gente vai, à medida que a gente percebe o amadurecimento em nós, a gente também vai percebendo que a gente amadurece para lidar com complexidades, com ambiguidades. A gente percebe que, dá para entender, apesar de ser uma coisa complexa e ambígua, eu começo a compreender, sim, a vida tem sofrimentos. Aí eu me lembro da mensagem A Paciência, psicografia que é colocada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito assina um espírito amigo, mas que hoje nós sabemos se tratar ali de ninguém menos do que de Joana de Ângeles. É ela que até então assinava como um espírito amigo. E ela começa a mensagem dizendo que a vida se compõe de mil nadas, que são como alfinetadas. Então são essas alfinetadas aí que a gente está referindo nesse momento aí. Aí ela prossegue dizendo: para o budismo a vida é constituída de misérias, que
que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras, e o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. Ou seja, o caminho é despir-se de desejos. O caminho é despir-se do ego, que é a fonte desses desejos, que é um instrumento importante do nosso processo evolutivo, mas que gradativamente a gente precisa ir se desapegando, porque se você se apega à forma como você se enxerga, você se impede de se transformar. A gente pode usar, deixa a vida me levar, assim, sem desejo nenhum. De certo modo, a gente pode pensar dessa forma, mas assim, você se entrega para que a vida seja fluida para você, ao mesmo tempo em que você também tem seu esforço para se melhorar. Que é, como diz Kardec, de maneira muito clara e sóbria, muito serena, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço de transformação. Então a gente precisa, sim, da fase do esforço. Para que a coisa vire algo automático, a gente vai falar disso no slide mais adiante. Para que vire um hábito, é preciso que a gente crie esforço. 24. Não é uma coisa que você simplesmente largue de mão e deixe a coisa acontecer. Porque aí vem a vida e alfineta a gente para poder fazer com que a gente se alinhe com as leis divinas. Mas, Danilo, o desejo não está embutido aí no planejamento de vida, o desejo da gente? O desejo aí é importante a gente deixar bem claro. Existe uma diferença no olhar budista entre desejo e aspiração. Porque desejo, geralmente a gente vai encontrar tanto na literatura budista quanto na literatura psicológica, em especial na psicanálise, tem a ver com seus instintos. Ou usando um termo mais psicanalítico, com suas pulsões. É o que em inglês a gente chama de drive. É um drive institucional, é uma coisa orgânica. Então é algo que nos assemelha mais aos animais do que à aspiração, que é algo mais espiritual. É como diz a psicossíntese. Na psicossíntese, a gente vai encontrar a lógica de que existe um inconsciente primitivo e vai ter também um superconsciente espiritual. Esse inconsciente nos assemelha aos animais, enquanto que o superconsciente, que é o nosso futuro em nós, nos assemelha aos anjos. O problema é que a gente vive em um olhando para o outro. Eu vivo no inconsciente aqui primitivo, olhando para a aspiração e querendo ser um anjo. Ou o contrário, eu vivo tentando ser a aspiração de anjo, mas olhando para o inconsciente primitivo animal e querendo viver aquilo. E aí a gente vive uma mente cindida, quebrada, fragmentada. E isso gera sofrimento. Ô Danilo, então daí a lógica de que o desejo é a fonte do sofrimento. Quando você abdica do desejo, você vive a aspiração. Vem cá, e um desejo mais de acordo com o que pode acontecer, entendeu? Você não desejar coisas mirabolantes. Se é um desejo racional, que pode, é mais fácil. Eu também não ter desejo nenhum, amigo, me poupe. Aí é uma coisa que é importante a gente deixar claro. A animalidade um dia em nós vai cessar. Lá adiante. Talvez ele esteja se referindo a esse desejo. O animal. Mas hoje, na nossa vivência humana, no nosso ritmo evolutivo, no nosso momento pontual da jornada de ascensão, nós precisamos do desejo. Faz parte da existência. Não faz tem parte nada de errado. De viver, né? Agora a questão está aí. É preciso que você lentamente também se desapegue disso. Eu me lembro de Joana de Ângeles, quando na sua encarnação como Clara de Assis, ela vem para Francisco. Certo dia Francisco volta de uma viagem longa
e encontra a comunidade diferente do que ele tinha deixado. Aí ele fica preocupado, porque ele queria ter deixado um legado e as coisas foram mudando. E aí Clara de Assis, ele já estava muito idoso, muito doente. Clara de Assis fala para ele: é preciso que você se desapegue até mesmo do seu legado. E aquilo foi extremamente impactante para ele, tanto que ele desencarna em paz. Pouco tempo depois ele desencarna em paz. Então com isso a gente percebe que a gente tem que desapegar lentamente de todos os nossos desejos. Mas o envelhecimento, o amadurecimento, vai fazendo com que essas coisas fiquem mais enquadradinhas, né? O amadurecimento, o envelhecimento não. Porque tem muito velho imaturo, né? Tem muito velho imaturo por aí. É verdade. Então, aí ela prossegue dizendo assim: a fim de transmitir adequadamente suas lições, o príncipe Gautama, que é Buda, utilizou-se de parábolas, conforme fez Jesus mais tarde. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita ou felicidade, mediante o comportamento adotado no período de sua existência corporal. Vocês conhecem a história do príncipe Siddhartha Gautama? O que não conhecia nada. Ele cresce, ele nasce em um palácio. E o pai, que era muito rico, era um rei, o pai não quer que o filho sofra. E nesse ímpeto de não querer deixar o filho sofrer, ele super protege o filho. Como eu brinco sempre dizendo, muito colo afina as pernas. Ele simplesmente tinha sede de vida e queria saber o que era que tinha fora do castelo, que ele nunca havia sido permitido sair do castelo. O pai gastava fortunas com cosméticos, os mais avançados da época, para que o filho sequer sabesse que existe velhice ou morte. Então, com isso, ele estava no mundo, numa bolha, protegido ali naquela bolha. Ele então se casa com sua prima Yasodhara. E o que é que acontece? Ele, no momento em que os sentinelas do castelo ainda estavam comemorando o casamento do príncipe, ele acaba de consumar as núpcias e pega a falha da sentinela e foge do castelo. O dia amanhece, ele passando primeiro ele vê um velho. Que isso? Ele olha aquela pessoa cheia de rugas, com os cabelos brancos, decrépita. O que é isso? Ele olha assim, acha estranho. Como essa pessoa ficou desse jeito? Ele acha esquisito aquilo. É esquisito. Aí ele passa, vê um doente. Meu Deus, o que é isso? O que é um doente? Por que essa pessoa está cheia de coisas no rosto dela? Aí fica assustado com aquilo. A pessoa gemendo de dor. Como? Aí foge assustado. Aí ele dá de frente com uma cerimônia fúnebre. Aí ele olha aquilo. O que é aquilo? Por que aquela pessoa está deitada ali? Vai ser queimada numa pira? Por que isso? Ele acha estranho. Não sabe o que é aquilo. Aí as pessoas explicam, ele é um morto, rapaz. A pessoa morreu. Mas o que é um morto? Aí ele resolve fugir. Foge no mundo. Aí ele primeiro conhece os Brahmanes e vai se dedicar a compreender a realidade a partir da lógica dos Brahmanes. Ele se dedica a uma prática ascética demasiadamente severa. E aí ele se impõe meditações longas com jejum. O jejum tão grande que algumas literaturas vão falar que ele era capaz de olhar para a própria barriga e ver as vértebras. Imagine o que é esse jejum. Chegando a quase morrer. Aí ele percebe que o caminho não era aquele. Essa mortificação não levava realmente à compreensão do sofrimento, da realidade e muito menos à felicidade. Aí ele abdica desse caminho.
ele resolve sentar embaixo de uma árvore, na beira de um rio, e aí ele ouve passando um pai em um barco, ensinando um filho a tocar cítara. E o pai falava: aqui, meu filho, se você apertar muito a corda, ela estoura. Se você não apertar, não toca som. Você tem que achar qual é a tensão exata necessária para que a música nasça da corda de maneira harmoniosa. Ele ouve aquilo e toma para si. Aí o pai fecha a história e diz: assim como o barco que transita no rio precisa ir pelo meio, você não pode navegar nem na margem direita nem na margem esquerda. Você precisa ir pelo meio. É necessário buscar o caminho do meio. Buda pega isso e traz para si. E com aquela percepção, com aquele insight, com aquele amadurecimento, ele finalmente atinge a iluminação. Aí, atingindo a iluminação, ele volta para o palácio e encontra a sua esposa com um filho, já com muitos anos, inclusive. Ele pergunta: quem é essa criança? É seu filho. Você sumiu, nós não sabemos de você, não sabíamos se você tinha morrido. Como você sumiu, estávamos aguardando. Aí ele diz: eu precisava alcançar a minha iluminação. Aí a esposa pergunta: mas você não tinha como alcançar essa iluminação estando aqui? Aí ele responde, ele para assim, pensa e diz: eu podia, mas eu não sabia que podia. E aí ele passa então a ensinar. Ele é chamado de Buda da Compaixão. É o Sakyamuni. Ele é Buda da Compaixão, por quê? Porque ele alcança a iluminação e volta por compaixão a todos nós para passar adiante as informações sobre os insights dele e ensinar como as pessoas podem alcançar a iluminação. E aí tem várias histórias de Buda que são incríveis, como por exemplo a história de Angulimala. Angulimala era um homem muito perverso, muito mau. Tanto que o nome dele, Angulimala, significa o homem do colar de 1000 dedos. Como assim? É porque ele elegeu para a vida dele um propósito, a tarefa de matar 1000 homens. Ele dizia para si que ele deveria finalizar sua tarefa de vida e aí ele poderia se matar porque não tinha mais o que fazer. E a tarefa dele, ele seguia a risca. Para não perder a conta, ele cortava o dedão de cada uma das suas vítimas e pendurava no colar. Era um homem extremamente perverso. Aí, na casa onde ele morava, ficava num caminho, o rei mandou colocar sentinelas nos caminhos, para não deixar ninguém passar. E alertou os sentinelas para que eles tomassem cuidado, caso Angulimala se aproximasse. Aí a mãe de Angulimala ia visitar ele sempre. Só que a mãe dele passou a não visitar mais quando ele mesmo disse assim: mãe, eu não estou conseguindo fechar o meu colar porque ninguém mais passa por essas bandas. Então eu peço que você não volte aqui, porque se você voltar, o último dedo vai ser o seu. E aí ninguém mais ia lá. Angulimala já estava querendo ir matar um dos sentinelas, quando foi o momento em que Buda soube da história e foi atrás de Angulimala. Buda passando por ali, o sentinela diz: alto lá! Aqui mora um homem muito perverso, vocês não podem entrar por esse caminho. Aí Buda diz: mas eu preciso passar por aí. Não, você não entendeu, ele vai matar você. Buda diz então: pois que minha vida sirva para alguma coisa. Eu vou até esse homem. Não, você não entendeu, você está louco? Como é isso? Aí ele: eu vou. E aí foi. Os discípulos de Buda foram ficando para trás, andando devagar, olhando a distância. E Buda caminhando resoluto, com aquela sua roupa laranja
Ele andava. E aí lá adiante estava Angulimal amolando a espada. Embaixo de uma árvore cheia de flores, sobre uma pedra bem grande. Ele sentado ali amolando, até que ele levantou a cabeça porque ele sentiu algo diferente. E viu lá longe a figura de Buda. Aquilo mexeu com ele de uma maneira especial, muito profunda. Ele não entendia o que ele estava sentindo porque ele nunca tinha sentido aquilo. Nunca havia experimentado aquela emoção. Ele olhou e disse: meu Deus, o que é isso? Todo arrepiado, trêmulo, uma angústia, ao mesmo tempo uma sensação de paz, de serenidade. Era tão ambíguo. Ele: meu Deus, o que eu estou sentindo? O que é isso? Está vindo o homem finalmente. É porque eu vou finalmente fechar o meu colar de 1000 dedos? Não. Mas eu não quero matar aquele homem. Por que eu não quero matar aquele homem? Ele não sabia o que ele estava sentindo. Era um emaranhado de emoções. Ele largou o amolador, deixou de lado, levantou a espada e disse: alto lá, homem! Eu não sei por que você vem até mim, mas eu não quero te matar, vai embora! Aí Buda diz: vejo que você se engana, homem. Não sou eu quem vai até ti. É você que tem me buscado desde sempre. O homem olha e diz: vejo que sois um filósofo, ou talvez um louco. Não entendo o que você fala, mas te dou a última chance de ir embora. Não quero matar-te. Buda olha aquilo, sorri e continua andando resoluto. Além de louco, é surdo, homem, gritou Angulimal. Não estás me escutando? Eu estou mandando que você vá embora. Eu não quero matar-te. Buda diz assim: pois que minha vida sirva para alguma coisa. Eu sei que aqui teremos uma morte, mas que a minha vida seja útil. Prossegue caminhando resoluto. Angulimal, trêmulo, com as mãos suando, barriga ali, dando 1000 voltas, caruara nas pernas. Meu Deus do céu, o que é que eu estou sentindo? Ali agoniado com a espada trêmula. Pare, homem, pare, eu não quero te matar. E aí Buda se aproxima e diz: já que vais me matar, eu tenho direito ao último desejo. O que queres, homem? Fale logo, fale logo. Eu vou desferir um golpe. Fale o que você quer. Observe aquela flor em cima da sua cabeça, aí na árvore. Por favor, dê-me. Aí ele vai e corta a flor e diz: tome logo, homem, tome logo. Aí Buda diz: calma, você não ouviu todo o meu pedido. Agora que você cortou, eu pude sentir o aroma maravilhoso dessa flor lindíssima. Por favor, coloque de volta. Coloque de volta? Vejo que és um louco mesmo. É impossível colocar de volta. Não viu que eu ceifei a flor? Não é possível colá-la de volta. Pois bem, Angulimal, se você não é capaz de dar o dom da vida, você também não deveria tirá-la. Oh, homem, por que trazes essas informações para mim? Se ajoelha ao chão em prantos copiosos. Larga a espada e se deita ali frente a Buda, beijando-lhe os pés. Buda então levanta ele, só erguendo. E aí vem os discípulos correndo lá atrás. Mestre, mestre, por favor, mestre, não aceite esse homem entre os seus discípulos. Por favor, mestre. Aí ele só ergue Angulimal, que se levanta. Angulimal olha e diz: mestre, mestre, me ensina. Não, mestre, não! Gritam os discípulos. Buda olha para os discípulos e diz: sabíamos que hoje haveria uma morte. E verdadeiramente essa morte aconteceu. Este aqui é um novo homem. Ele havia vivido uma vida buscando um significado até então, porque não me conhecia. Agora ele tem um outro propósito para o seu existir. Eu preciso de homens como ele,
que seguem firmemente, de maneira disciplinada, um propósito. E agora ele tem o propósito de passar adiante as informações de iluminação que eu trago. E aí a história de Angulimala serve para ilustrar em nós quantas vezes nós mesmos precisamos transmutar os nossos equívocos em oportunidade de crescimento. Outras tantas histórias, como de Milarepa, que é um discípulo de Buda fantástico, ou da cortesã que se apaixonou por Buda, que eu vou deixar aqui a curiosidade para que vocês procurem a respeito dessa história da cortesã. A cortesã e Buda. Pode pesquisar que vocês vão achar. Várias histórias maravilhosas que Buda nos lega através de suas parábolas para ilustrar como a busca pelo vencimento dos sofrimentos é algo que perpassa a nossa existência o tempo todo. Aí Joana prossegue dizendo: em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constituem débito propiciador de sofrimento. Olha aí. Como é importante a gente lembrar do item de número 16 do Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno. Não basta se arrepender, não basta ter remorso, não basta sentir culpa e não basta só expiar as culpas. É preciso reparar, usando uma linguagem muito própria às visões orientais, é preciso criar karma positivo para poder compensar os danos causados. E com isso a gente vai anular o sofrimento. E aí Joana diz o que? O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade. Olha aí, veja o sofrimento como sendo uma doença. A doença se apresenta, a gente não escolhe, não. E aí ele diz assim, ó, que necessita de tratamento conveniente em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. Ou seja, precisamos tratar dessa doença chamada sofrimento, né? Deste modo, o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas, mediante as coartações danosas dos mecanismos genéticos, ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos. Ou seja, nós muitas vezes nos vemos coartados, ou seja, estreitados, exprimidos ali, nas situações que a gente vive, como sendo uma oportunidade de libertação. A gente às vezes não consegue enxergar aquilo ali como caminho. Uma coisa que volta e meia eu falo, né? O que é que impede a águia, por exemplo, que é uma das aves que voa mais rápido na natureza? O que é que impede a águia de voar mais rápido do que o que ela voa? A resistência do ar. Tire a resistência do ar. A águia não voa. Simplesmente não voa. Que show da Xuxa é esse? Como diz o meme. A musiquinha da Xuxa aí, né? Mas vamos lá. Se você tira, a resistência do ar, a águia não voa, porque é justamente a resistência do ar que permite que a águia voe. É a mesma coisa acontece com o peixe. O que é que impede do peixe? A garoupa de nadar mais rápido, a resistência da água. Tira a água para ver o que acontece com a garoupa. Então é exatamente aquilo ali que está permitindo a caminhada para frente. A gente às vezes não enxerga dessa forma, porque a gente ainda está dentro de um olhar meramente materialista, equivocado por conta disso. E aí, Joana diz o quê? Ah, já foi, esse slide já foi, né? Já.
faz parte da sua. Às vezes a gente resiste à vivência do aprendizado, né? A gente resiste. A gente percebe uma frase de Jung que eu gosto bastante. Ele diz assim, ó, aquilo a que você resiste, persiste. E a Joana, inclusive, tem alguns momentos que vai falar que a rebeldia, a revolta, representam a resistência ao aprendizado. Quanto mais você resiste, mais ele demora. Então é preciso lembrar aquela frase de núcleo pobre de novela das 9. Aceita que dói menos. Eu não estou falando de uma aceitação passiva, de uma aceitação meramente ó vida, ó céus, ó azar, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é isso, não estou falando de uma aceitação passiva, estou falando de uma aceitação ativa, que é chamada de resignação, que exige de você uma ressignificação daquilo. Você para e se pergunta, em que é isso que eu estou vivendo me transforma? O que é que eu aprendo com isso que eu estou vivendo? Como eu me torno uma pessoa melhor? O que é que eu aprendo com isso? Entende? Em que isso me desafia? Eu passo a enxergar desafios. E aí isso me fortalece, isso me empurra para frente. É outro olhar, outra percepção, outra perspectiva. E a gente cresce com isso, né? Ô Danilo, e quando você acha que você não tem esses sofrimentos tão terríveis, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Dói, se aguenta, mas você com aquela consciência que vai passar, não adianta chorar quando não tem jeito, você tem que aceitar mesmo, né? Maravilha! É um indício de amadurecimento, né? Bom, se o sofrimento já não dói tanto, é um indício de amadurecimento, né? Porque você vai chegando à conclusão de que não... Depois piora. Piora, mas você também aceita. Você melhora e aí com isso o que piora não chega a ser tão impactante para você. A velhice cada um vive a sua cruz, né? Cada um vive a sua cruz. Jesus diz, toma a tua cruz e me segue. A questão tá aí, a gente precisa aprender que a vida é isso. E aí Pastorino vai falar em Sabedoria do Evangelho que a cruz a que se refere Jesus quando fala isso é o corpo físico que é cruciforme. É o joelho. Toma a tua encarnação e me segue. É isso que Jesus está dizendo. Diga, Dei. Ontem eu ofereci a minha professora de Pilates uma tranquilidade tão imensa. Ela me contando que tinha perdido o paizinho dela, que foi fazer naquele dia. Aí eu fiquei observando que eu nunca tinha visto uma pessoa, colocou ela com uma perda também, tão rápido, está tão tranquila que ele, poxa, todo vento, ajudou do pai, sobre o interior, ajudou até essa percepção daquele momento. Mas eu fiquei assim, bem novo. Um cuidado se acho que ela estava sofrendo mais ali, acho que ela estava feliz porque o pai passou daquele momento material para uma dimensão espiritual. Pois é, daí a gente vai ver o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que eu acho que é um exemplo bem interessante. Ele tinha total conhecimento do que estava acontecendo durante a sua desencarnação. A gente fala errado, a gente fala desencarne. Essa palavra não tem nada a ver com desencarnação, viu, gente? Se você olhar no dicionário, desencarne é o que o Magaref faz quando está limpando o osso. Ai, que horror! Desencarne é isso. Não tem nada a ver com desencarnação. A gente que abrevia as palavras, né? A gente, na preguiça mental, a gente diz encarne. Encarne, aí é o ápice que nem existe essa palavra. Encarne nem existe. Né? Mas desencarne é isso, quer dizer. Então, na desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, ele vai para o cemitério consolar as pessoas e dizer: alegre-se, eu estou bem, está tudo bem. É para a gente alegrar e não fazer nenhuma lamúria, nenhuma tristeza. O período de saudade é curtíssimo se você pensar em termos espirituais. Você vai passar pouco tempo, a gente vai se reencontrar. E eu estou aqui do outro lado, tentando ajudar como eu puder. Ou seja, olha aí, que outra visão, que outra percepção. A gente conseguir durante uma situação de enterro, uma situação de suposta tristeza, na verdade a gente conseguiu encontrar alegria. A pessoa conseguiu concluir a sua tarefa na Terra e está do outro lado. Eu percebi essa alegria, mas
eu decidi fazer entendido. Mas para a cultura humana, no materialista, ainda é mórbido pensar: meu Deus do céu, a pessoa está alegre porque o pai morreu. Nem chorou. A gente fala assim, né? A gente fala assim, criticando: o pai fulano nem chorou, a mãe morreu, ele nem chorou. Como se for, tem que chorar porque é obrigatório. Se você não chorar, você é uma pessoa má, perversa. Entendeu? Não é desse jeito. Cada pessoa vai ter sua reação diferente. Tá? Eu já disse, viu? Eu sempre falo isso. Quando eu desencarnar, por favor, pode cremar. Eu não quero negócio de enterro, não. E faz uma festinha, bota uma musiquinha. Eu adoro música, gente. Ó, bota música pra tocar, que eu acho que é o interessante. O meu que for mais barato. Agora, eu também quero uns petiscos, um negócio. Pronto. Não vai ser com você, viu? Você sempre familiar. Aí a gente vai para o restante do texto, quando ela diz assim, ó: noutro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento, de amargura. Olha aí, o sofrimento às vezes vem de uma questão orgânica. Pode ser também que venha de uma questão psicológica, existencial. E aí ela vai dizer aqui que às vezes é por conta da fragilidade dos bens que a gente tem, que nos proporcionam prazer por um momento, mas que se convertem em razão de preocupação e arrependimento e amargura. Isso me faz lembrar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 24, a infelicidade real. E algumas traduções falam a desgraça real. É interessantíssimo esse texto, porque a gente vai ver ali que muitas vezes a gente passa por uma situação que é como se fosse um remédio amargo. O remédio amargo, lá que você toma, é horrível, é amargo, mas ele traz cura. Que maravilha, que bênção! Que essa amargura venha, desde que traga cura. É essa a visão. Às vezes a gente tem o contrário, o doce, que vai trazer um diabetes. Aí eu brinco dizendo: vai trazer a dançarina do diabo, né? Porque a dançarina do chacrinha era a chacrete. A dançarina do diabo é o quê? A diabetes, né? Então, se for doce, né? Aí a gente acha que é maravilhoso, mas vai trazer uma diabetes, não é bom então. Então não é gostoso, não, é ruim. A gente precisa repensar, tem que tomar cuidado, né? Então é preciso realmente tomar cuidado. E normalmente a doença física provoca emocional. Muito comum que a doença física provoque emocional e que também a doença emocional reduz na doença física. Isso pode acontecer também, né? O caminho é dos dois lados. Vamos sim. Vou ligar o microfone aqui para poder a gente não ser tão afetado, né, pelo áudio aí. A música da escolinha, que tem todo direito, né, gente? Já está chegando perto do Dia das Crianças, eles podem, né, fazer o... É a festa da primavera também, né? Oi, estão me ouvindo? Dá para ouvir? Melhor aumentar um pouquinho. Pronto, melhorou, né, gente? Pronto, vamos lá. Então, ela diz justamente isso, né? De que às vezes uma coisa é pontualmente boa, mas traz amargura, então não é boa. Então não é legal, é preciso que a gente repense. Então é necessário que a gente tenha esse olhar para se perguntar, né? Ah, é gostosinho, mas e a lei de causa e efeito? Com isso a gente não está dizendo para ninguém sair por aí buscando sofrimento, tá? Pelo amor de Deus. É bom a gente lembrar aquela frase, aquele provérbio árabe que diz que mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Né? Mares tranquilos não fazem bons marinheiros. A gente sabe disso. Mas não vou sair por aí buscando tempestade. Mas eu sei que eu estou na vida. E na vida, tempestades vêm. É preciso que a gente saiba lidar com as tempestades que virão. Então, com isso, eu vou aprender com as tempestades. É preciso lembrar aquela frase de Almir Sater na música que diz assim, ó: é preciso chuva para florir. E a gente pedindo a Deus só dias de sol, se esquecendo da necessidade da chuva também para que haja o florescimento. A gente se esquece
que para ver primavera primeiro veio o inverno. Então isso faz parte, isso são os ciclos do existir. Então às vezes a gente precisa do sofrimento, sim. Não estou fazendo apologia à dor, eu estou apenas trazendo a realidade de que a gente aprende com ela, tá? Então que a gente aprenda também a ter gratidão a ela, porque ela faz parte. Aí ela diz assim: a busca do prazer é inata, é instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Às vezes a gente vive uma vida que Kierkegaard chamou de vida estética. Sartre pega essa fala também dele, né? Que a vida estética é o quê? A vida da estesia, das sensações, do prazer. Só quer sentir prazer na vida. Acha que viver é festejar a sexta-feira que chegou, porque o meu trabalho é muito ruim, eu não gosto do que eu faço. E aí a sexta-feira é sempre maravilhoso, porque o resto é ruim pra caramba. Então a sexta-feira quer dizer que o final de semana chegou e eu não preciso mais trabalhar. E aí com isso eu vou fazer o quê? Eu vou usar como meu tempo na sexta-feira. Eu vou encher a cara, ou seja, a vida estética. É só sensações. Eu não estou pensando aí em uma coisa mais profunda, um significado, um propósito, nada assim. Eu estou só focado na estesia, no sensorial. Então com isso eu vou viver o que Freud chama, na verdade não é Freud, né? Freud chama de Eros, que é o chamado princípio do prazer. Mas na verdade já se falava do princípio do prazer até antes de Sócrates. Os chamados filósofos pré-socráticos falavam do princípio do prazer. O princípio do prazer é justamente esse dado que é repetido tanto na filosofia e depois na ciência. Todo organismo vivo busca o prazer e foge da dor. Todo organismo vivo busca o prazer e foge da dor. Então isso é o princípio do prazer. Aí Freud contrapôs ao princípio do prazer o que ele chamou de princípio da realidade, que é o ego, daí que nasce o ego, né? O princípio da realidade, o fato de que nem sempre você vai conseguir lidar com o prazer, você tem que lidar com a realidade, com o fato de que às vezes você tem que abdicar do prazer em prol do prazer do outro, ou para que não haja desprazer no outro. Então a convivência ele exige essa sociabilização, que é domar os seus instintos, esse princípio do prazer que é instintual. E aí Joana diz assim: não raro, ao conseguir esse prazer, o ser humano frui da satisfação momentânea e por insatisfação psicológica propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter. Não dá para manter o prazer o tempo inteiro. Então você vai sofrer, porque olha o desejo causando sofrimento, né? O desejo de não sofrer causando sofrimento aí, né? Pois bem, aí por conta das alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e finalmente pela perda do objetivo após conseguido o anelo. Por fim surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Então a gente às vezes se condiciona também. E às vezes a gente está tão mentalmente aferrado à visão pessimista da vida, por exemplo, que a gente fica se perguntando: ai, está tudo indo bem, o que é que vem por aí? As pessoas fazem isso, né? Aí é a crença, né? É uma crença, dentro da psicologia cognitiva a gente vai falar que existe uma crença de que só se dá para ser feliz 50% do tempo. Como assim 50% do tempo? Por quê? Quando está tudo indo bem, você acredita que tem que ter algo ruim para poder compensar. A crença é essa, de que não dá para ficar o tempo inteiro bem, tem que ser sempre uma forma de contrabalançar isso com coisas ruins. Mas também se você ficar 100% do tempo ali pilotando, você não está dando. É sim, mas aí está. Dá para você ter serenidade 100% do tempo, pelo menos. Sim, pelo menos isso. Né? Então a grande questão está aí. É conseguir alcançar um nível de serenidade. Né? Não necessariamente você tem que ter desprazer. Você pode ter indiferença, por exemplo. Não sentir nada. Um sentimento de indiferença. Ponto. Beleza, acontece isso. A questão é que a gente às vezes fica procurando chifre em cabeça de cavalo e quem procura acha. Danilo, E aí é que está o problema, né? E com relação
relação a essas culturas, que tem aquelas caixas que você se danifica para você continuar aleijado, porque você não pode sair dali. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi. Automortificar-se, né? Isso. Quando na verdade não entenderam a lógica de ajudar o outro, auxiliar o outro, uma mortificação através da anulação do seu ego e não do seu corpo, né? A grande questão está aí. É você aprender a diminuir o impacto do seu egoísmo e do seu orgulho na vida. E não querer machucar seu corpo ou qualquer coisa do tipo. É preciso que você abdique de seu tempo egoístico em prol do tempo do outro, ajudar o outro. Isso é que é importante. É porque também, não adianta você querer mortificar o seu corpo, não. Eu acho que ninguém não gera nada de consegue bom. ser muito feliz quando você está numa situação de tanta gente infeliz do seu lado, né? A gente às vezes, Tanto inclusive, sofrimento, precisa você olha acordar para assim, isso, né? Achar que meu Deus, vai ser feliz estando encarnado no planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações. Não dá, gente. A gente precisa, sim, levar em conta o fato de que estamos aqui para sermos a mão da providência divina. A grande questão é essa. A gente quer que a providência divina venha para nós, mas a gente não percebe que é preciso. Venha a nós, e o vosso reino a gente precisa ajudar a construir esse reino. Então, a grande questão está aí. Aí ela termina esses slides, né, ainda tem mais, dizendo assim, que os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza com prevalência na conduta psicológica do homem. Ela está citando aí, de maneira muito clara, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que fala da chamada segunda natureza. E ele chama essa segunda natureza de hábito. Aí William James, psicólogo norte-americano, também pega essa informação e vai falar sobre a força do hábito. Como o hábito mexe com a gente, como a disciplina, quando a gente cria esse hábito de maneira deliberada, mexe com a gente. Esses condicionamentos geram em nós uma segunda natureza. Isso é que é importante para a gente despertar, para perceber que essa segunda natureza é justamente a gente romper com esse lado meramente instintual, meramente animal, para poder ir além. Como diz aquela história de Licurgo, né, que é um sábio grego, que era um excelente orador. Aí, de certa feita, ele coloca no meio da arena algumas jaulazinhas, umas gaiolinhas, né, com animais. Aí solta a primeira gaiola, era uma lebre pulando. Aí ele abre uma gaiola maior, sai um cachorro. Aí o cachorro despedaça a lebre na frente de toda a plateia, todo mundo fica... Aí ele pega uma segunda, guarda aqueles animais, pega uma segunda gaiola pequena, abre e sai uma segunda lebre. Aí uma segunda gaiola maior, ele abre e sai um outro galgo, um outro cachorro. Aí o cachorro vai, todo mundo fica achando, vai despedaçar a lebre de novo? Pra que isso, Licurgo? E o que acontece não é isso. O cachorro fica brincando e saltitando com a lebre. Aí ele manda recolher e diz assim, vocês viram os animais? Aqueles cachorros são filhos da mesma ninhada, são irmãos. Eles foram criados com os mesmos alimentos. Só que um foi adestrado e o outro não. Eis aí o poder da educação, o poder da força do hábito. Eis aí o poder dessa segunda natureza que é capaz de fazer com que a gente vença até mesmo os nossos instintos. Então, com isso a gente vai lentamente percebendo como é importante a gente despertar para isso, para a necessidade de crescimento, para a gente aprender a viver na situação de sofrimento uma outra forma de existir que não seja reativa, como é aquela história de Dona Maria Modesto Cravo que eu já citei aqui para vocês. Ela adoece, nenhum médico sabia que ela tinha. Isso aí numa cidade lá de São Paulo, né? Ela não tinha, ela era da alta sociedade da época, ela não tinha muita afeição por doutrina espírita. A empregada doméstica diz assim, Dona Maria, por que a senhora não vai no centro espírita para ver isso? Já que nenhum médico sabe o que é, pode ser que a senhora consiga um tratamento na casa espírita.
Aí ela, não, casa espírita, não, espiritismo, eu, hein, não vou não. E nesse preconceito demorou para poder buscar, até que ela se vê sem nenhuma outra possibilidade de tratamento e resolve ir para o centro espírita. Chega lá, consegue a cura. Aí ela se engaja, começa a estudar espiritismo, se torna voluntária do centro e rompe com a visão religiosa que ela tinha antes. E com isso rompe também com as amizades, que passam a vê-la de olhos tortos. Como assim? Virou espírita? Isso é uma época em que o preconceito era muito maior do que o que tem hoje. Ainda existe preconceito hoje, mas na época era muito mais severo. Aí a vizinha, que era uma grande amiga também, socialite, no dia ela é repulsiva em diversos momentos. Ela tratava mal, fingia que não estava vendo, coisas desse tipo. Aí no dia do aniversário de Dona Maria, ela deixa um presente na porta de casa, na porta da casa de Dona Maria. Dona Maria abre o presente e fica deslumbrada. Meu Deus, que coisa linda, um vaso de porcelana inglesa. Lindo, que maravilha. Aí toma um susto, cai para trás quando ela abre o vaso, tem fezes. Aí ela, meu Deus do céu, toma aquilo, né? Aí daí a poucos dias é o aniversário da vizinha. Aí ela vai, deixa na porta um buquê de rosas. Quando a vizinha abre, dá de cara com aquele buquê de rosas chilenas lindíssimas. Aquele vermelho vivo, aquele rubi, né? E aveludada, lindíssima, um aroma espetacular. Ela pega aquilo, tem um cartãozinho, diz assim: muito obrigado pelo presente que você me deu. Com ele pude adubar minha roseira. Aqui está para você o resultado disso. A Maria é uma dessa cravo, né, gente? Ela conseguiu transmutar uma situação extrema de dor e levou essa mulher a um profundo arrependimento, uma dor emocional, moral tão severa que ela acabou se tornando espírita, né? E aí com isso a gente vê que como é possível ter uma... Se fosse um espírito inferior igual a Danilo, colocava assim, ó, PS, cada um dá o que tem de melhor no coração. Mas não é, Maria Modeste Cravo, né? Então com isso a gente vê. Aí Jonas diz assim, ó: as alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço da adaptação e os altos e baixos da emoção que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. O tempo inteiro a gente se vê, a roda da vida vem e empurra o destino para lá. A gente vê o tempo todo a vida empurrando a gente para caminhar para frente, né? Então são transformações que vão vir trazer ajustamentos, a gente vai se adequando e tentando buscar sair disso. Aí Jonas diz: encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes de suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Chega o momento de buscar-se a cessação deles, qual ocorre com as enfermidades que devem ser tratadas com carinho, porém com disciplina. Aí é importante a gente perceber, né? Imagine aí, estão dois pescadores na beira de um rio. Ô, compadre, não está vindo peixe nenhum, né? Aí de uma hora para outra vem do rio acima, eles estão bem na curva do rio, né? Aí vem do rio acima assim, um menino se afogando, se debatendo. Aí o pescador vai lá, mete a mão e tira da água. Menino, está se afogando, menino? Aí o menino sai, tosse e vai embora. Aí não está vindo peixe não, mas está vindo menino, né? Aí apareceu outro menino. Oxe, tu falou agora, compadre? Apareceu outro menino, pegou outro menino, tirou da água, o menino se debatendo lá, se afogando. Entenderam? Um olhou para a cara do outro, achou estranho. Aí daqui a pouco apareceu outro menino se debatendo. E não era o mesmo menino, era outro menino. Aí eles pegaram outro menino. Aí um olhou para a cara do outro. Que estranho, né, compadre? Compadre. Olha, lá vem outra ali.
Aí um deles se afasta. Ô, mas não vai ajudar a tirar, não? Não, tire você que eu vou lá em cima ver quem é que tá jogando esses meninos no rio. A grande lógica é essa, é você prevenir. Não adianta você só atuar na situação pontual. Não adianta você só dar o analgésico se a causa da dor prossegue. É preciso que a gente faça um trabalho de prevenção. Aí é que está o sofrimento, né? A questão do sofrimento. Para que ele cesse, é preciso que você trabalhe para que as causas cessem. Senão não adianta. E aí Joana diz, de um lado é imprescindível ir-se às causas, a fim de fazê-las parar. Ao mesmo tempo, evitar novos fatores desencadeantes. Conhecidas as origens, mais fáceis se tornam as terapias que, aplicadas convenientemente, resultam favoráveis ao clima de saúde e de bem-estar. Então, com isso é que a gente vai ter uma melhora verdadeira. Senão, não flui, não é melhora. Senão, não é melhora de verdade. Precisa tomar cuidado com essa lógica de que tomar um remedinho para passar a dor vai resolver a dor quando a causa prossegue ali. Precisa tratar e, acima de tudo, prevenir. Promover saúde, não só prevenir doença, né? Aí ela diz assim, o esforço empreendido para o término do sofrimento apresenta-se em etapas que se vão incorporando ao dia a dia do indivíduo, cioso de sua necessidade de paz. Olha aí a necessidade do esforço que a gente falou há pouco. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia, recorrendo à meditação. Olha a meditação aí que Buda lá no começo, na fala dela própria, propõe. Buda propõe a meditação para que a gente consiga suplantar o sofrimento. E aí vem ela e diz, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida, disciplinando a vontade, olha aí a disciplina dos desejos que Buda coloca, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. Olha aí, hein? A gente pode aprender com o sofrimento. Então é ter esse olhar. O que é que eu aprendo com isso? Todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos amarguras, enfrentamos tensões, desafios. É se perguntar em que isso me desafia? Como eu me torno uma pessoa melhor com essa vivência? O que é que eu aprendo com isso? Ô Danilo, esse negócio da meditação, essa história de você meditar e tentar parar os pensamentos, amigo, eu nunca consegui meditar nada. Existem vários tipos de meditação, Mônica. Um dos tipos solicita que você pare os pensamentos. Geralmente é a meditação transcendental que faz isso. Mas existem outros tipos de meditação. Eu recomendo que seja feita uma pesquisa, porque a gente vai ver lentamente que existem várias possibilidades. Você só tem essa forma. Às vezes você não consegue dessa forma. É que um amigo que é meditador, que inclusive me ensinou algumas técnicas bem interessantes, que é Antônio Alencar, ele professor de yoga, ele é um grande, eu adoro ele, é um grande amigo. Ele fala assim, que o melhor tipo de meditação é aquele que você faz. Não adianta você ter a melhor técnica, mas você não faz a meditação, não faz a técnica. É preciso que a gente consiga verdadeiramente usar a nosso favor. Para quem tem dificuldade de parar, entre aspas, o pensamento, por exemplo, tem técnicas como a chamada mindfulness, que é quando você aprende a observar o pensamento, observar-se observando, observar-se pensando. Você não vai parar seu pensamento, você vai apenas criar uma atitude de contemplação de você mesmo. Você vai se contemplar pensando. Aí você vai perceber, opa, meus pensamentos não são eu. Eu não sou meus pensamentos. E aí lentamente eu vou distanciando isso e vou tomando consciência. Porque o objetivo do mindfulness é tomar consciência, ter atenção plena. É você estar ali. É uma técnica que é interessante, mas tem outras tantas, várias possibilidades. Aquela meditação dentro do que o cara yoga, vai falando. do Hatha Yoga, tem várias técnicas interessantes também. Aí eu recomendo pesquisar um pouquinho sobre isso. Sabe aquela técnica que o
cara vai falando, vai induzindo a um lugar, não sei o quê. Eu lembro que eu fui para uma meditação que ele começou a ver um espaço, uma relva, não sei o quê, as borboletinhas. Eu comecei a ficar com medo de borboleta, comecei a ficar toda agoniada. Aí é porque ele está usando uma técnica chamada imaginação ativa. Tá? Agora, é legal a gente pensar, viu, Mônica, em certos casos assim, que a gente se pergunta, medo de borboleta, meu Deus do céu, vou procurar um psicólogo. A pessoa tem medo de borboleta, a bichinha não faz nosso nome. Borboleta, gafanhoto, eu também sério? É sério. Eu estou brincando, mas eu entendo. Tem gente que tem medo de insetos de maneira bem severa, né? De maneira bem severa. Mas assim, eu brinco lá em casa porque minha filha tem medo de insetos também, né? Minha filha tem muito medo de insetos. Mas aí eu digo pra ela, brincando, só seu medo é seletivo, né? Você tem medo de alguns, mas de outros não. Ninguém tem medo da borboletinha, ela ri. Porque ela não tem medo, pega a borboleta na mão, não tem problema nenhum. Mas realmente ela tem medo. Então é preciso que a gente sim tome cuidado. E cuide dessas pessoas, né, que tem essa dificuldade. Então vamos lá. O processo de cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento que propicia satisfação pela certeza que advém de se estar liberando da sua áspera constrição. Interessante, né? Quando a gente aprende psicologia, a gente vai ver algumas das técnicas psicoterápicas mais ensinadas no mundo são justamente a de dessensibilização sistemática. Os psicólogos aqui presentes sabem bem o que é isso. É quando você expõe aquilo que gera sofrimento, gera dor ou medo, para que a pessoa lentamente vá se adaptando àquilo e perceba que aquilo não é tão sofrível assim. Então, é através do sofrimento, é como se fosse uma vacina, né? Você usa o germe, o vírus inativado, a bactéria inativada, para poder gerar do corpo os anticorpos e a pessoa se protege, se imuniza daquilo. Então, do mesmo modo, você vai lentamente expondo a pessoa àquela circunstância e ela vai se libertando daquele sofrimento, daquela angústia. Então, do mesmo modo, né, a gente vai lentamente percebendo que através do próprio sofrimento é que a gente vai conseguir perceber que não estamos presos a essa áspera constrição. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado, com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Olha que interessante essa fala. A gente vai lentamente se sentindo fortalecido para enfrentar a situação na medida que a gente sente coragem. Eu lembro quando eu era pequeno que eu estava sentindo uma coceira, uma dor nas pernas, acho que foi da catapora, alguma coisa assim. Aí minha mãe disse assim, faça o seguinte, ó, em vez de ficar coçando que você vai se ferir, você diz assim, ó, coce, não, tá pouco, coce mais. Aí minha mãe estava me ensinando uma técnica que dentro da psicologia chama inundação, uma técnica também de psicoterapia chamada inundação. É isso aí, basicamente. Coce mais, tá coçando pouco, não, tá. Aí eu fiz o que ela mandou e realmente a coceira parou. Eu achei incrível, porque como assim? Eu estava ali fugindo o tempo inteiro da coceira e isso fazia com que eu coçasse mais e piorava tudo, e viria, machucava. Aí quando eu disse para mim mesmo que era para coçar, não, tá pouco, coce mais, é para coçar, não, tá coçando pouco, não, coce mais. Não, essa coceira tá fraca hoje. E aí nessas falas, eu ia potencializando a minha, eu ia me sentindo mais fortalecido e aí a coceira passava. Olha aí que interessante pra gente, hein? Começar lentamente a criar uma visão otimista da vida. E com isso a gente se sente mais fortalecido. Volta e meia a gente se vê, né? Tem algumas fotos tão bonitas aí, né? Algumas fotos tão bonitas e tristes, né? Aí ela fala assim, realmente o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e os processos degenerativos. Entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente, o sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa,
como forma de produzir novos e mais perfeitos biótipos em constante adaptação e harmonia das formas do psiquismo neles latente. Ou seja, a questão do sofrimento já está lá desde as plantas. A gente vai desenvolvendo lentamente, gradativamente nos animais. E aí ela vai e finaliza a fala dela dizendo: a superação do sofrimento é sem dúvida o grave desafio da existência humana que a todos cumpre conseguir. Todos nós precisamos viver isso, todos nós precisamos suplantar isso, enfrentando, não se esquivando. Eu que digo. É preciso que a gente vivencie realmente, né? Eu era uma criança asmática, daquele estado gravíssimo, na Chapada Diamantina, onde não tinha ventiladores, nem ar-condicionado, natureza, nem médico, não tinha nada, e tinha só a família que socorria a criança me abanando de papelão. Você imagina a gravidade. E eu tinha visão espírita, asma, e tinha que me superar. E eu acreditava que eu ia, e gagueira, por cima, que quando eu ia reclamar, não conseguia. Aqui a minha irmãzinha que sabe. Tudo num momento só. E eu fiquei boa de tudo, de gagueira. A visão espírita ajuda bastante aí, né? A visão espírita ajuda bastante aí. Porque os espíritos me metiam medo e fazia a família ficar com medo de mim. A visão espírita faz toda a diferença, porque a gente vai ver, já que a gente falou do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver lá no item Suicídio e a Loucura, que a visão espírita faz com que a gente aprenda a relativizar o impacto do sofrimento nas nossas vidas. E isso nos robustece. E isso é um excelente preventivo, como diz o próprio Kardec, que é confirmado, inclusive, em pesquisas científicas, agora recentes, né? O professor Alexander Moreira, já falei dele aqui, que comprova isso, mostrando que a visão espírita faz com que a gente consiga relativizar a dor, relativizar o sofrimento e enfrentar de maneira mais robusta, mais resiliente. Ou melhor, não resiliente. Resiliência é a capacidade de você voltar ao formato original diante de uma pressão, diante de um sofrimento. Você volta ao formato original. Pois não é resiliência, é a chamada antifragilidade. O resiliente volta ao formato original, o antifrágil ele melhora. Ele vai além de voltar ao formato original, ele melhora. Ele vai para um formato mais adequado. Então, com isso a gente vai crescendo, a gente vai se robustecendo. Aí a visão espírita faz toda a diferença. A visão espírita toca muito, porque faz com que a gente encare aquilo ali como uma etapa. Aquilo ali vai passar e eu vou conseguir aprender o que eu necessito aprender com aquilo e seguir adiante. E aí com isso eu vou ver, ó, os espíritos colocam no item 257, eu trago só um pedaço. Danilo, Oi, você Cris. acredita que a mesma coisa ressignificar E o quê? seria equivalente a isso? Ao ressignificar, né? Você cria um novo sentido para aquilo, você consegue enxergar um propósito e com isso você diminui o impacto daquilo na sua vida. Você vai ressignificar, você vai trazer um outro sentido para aquilo ali. Vai criar uma visão que vai trazer propósito. Aí lá no item 257 a gente tem uma fala que é interessante. Eu trago só um recorte curto aqui, porque o item é extenso demais. É um ensaio grande, né? Na verdade, não é nenhuma questão, não é nenhuma pergunta, é um item. Ou seja, são construções filosóficas que Kardec traz ali a partir das falas dos Espíritos. Ele diz assim: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, contudo, são devido à nossa vontade. Isso também está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Justiça das Aflições, né? Causa anteriores às nossas aflições, né? Causas atuais das nossas aflições. A gente vai ver claramente ali que realmente a gente tem muitas coisas que tem a justificativa agora. A gente está ali agoniado, eu estou com problema cardíaco, isso é karma. Muita karma nessa hora, porque na hora de comer a manteiguinha, na hora de comer a picanha, na hora de dizer não para fazer atividade física, foi nessa encarnação. Então,
A gente vive querendo dizer que é uma questão de encarnações passadas, mas na verdade suas escolhas têm a ver com o que você escolhe aqui. Não tem nada a ver com o passado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas falas. Aí Kardec diz: remonte cada um à origem deles, ou seja, dos sofrimentos, e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Olha aí que fala crucial para a nossa reflexão aí, para a gente alargar a visão que a gente tem do sofrimento, para a gente ampliar as perspectivas. E aí eu fecho com a fala de Kardec no Código Penal da Vida Futura, lá no último item, que é na verdade um resumão do código inteiro. É o item de número 33. Olha como ele diz, ó, o item 33. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Aí, resgatando o que ele fala lá nos primeiros itens do Código, o sofrimento é diretamente proporcional à sua ignorância. Quanto mais ignorante, mais você sofre. Daí a necessidade do amai-vos e instruí-vos. Porque quanto mais ignorante, mais a gente sofre. Então, por isso é importante a gente ter momentos como esse de estudo, e que isso se torne uma rotina, vire a nossa segunda natureza, né? E aí ele prossegue dizendo: toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que dela decorrem e assegurar sua felicidade futura. Ou seja, o caminho para parar de sofrer é deixar de torcer naquele time. Ou não. Não é assim. O caminho para parar de sofrer é vencer as próprias imperfeições. É vencer a sua ignorância, as suas imperfeições e conseguir despertar para a realidade espiritual, que é a única verdadeira, né? Então é preciso para que a gente consiga vivenciar isso vencendo as nossas imperfeições. Aí ele fecha dizendo: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Então, que a gente aprenda a olhar a chuva e agradecer. Quando foi a última vez que você tomou uma chuva? Eu tomei essa semana. E olhou para o céu e deu um sorriso. Disse: que coisa boa tomar chuva. É preciso que a gente aprenda a fazer isso. Quando a gente era criança, a gente fazia, né? Jesus fala isso: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. É preciso a gente resgatar essa criancice, essa infância positiva, esse olhar otimista diante da vida. Uma doença degenerativa, ela é kármica, alguma coisa assim? Possivelmente, porque no caso da doença degenerativa é difícil a gente conseguir elencar ali o que poderia ter sido feito para evitá-la, né? Mas depende, a gente precisa levar cada caso como algo singular, né? Cada pessoa vai ter uma justificativa para aquilo. Uma das suposições dessa confusão do meu joelho é porque eu já era jogadora de vôlei, né? E na minha época não tinha tudo que tem hoje em dia, que você mede, que você não sei o quê.
Você jogava aleatoriamente, adoidadamente. E, meu filho, não é Esse brincadeira. aspecto da chuva, você está falando essa Sim. tem a questão da naturalidade da chuva, mas também os momentos. A metáfora da chuva, da tempestade da vida, né? A gente às vezes passa por um momento existencial de chuva torrencial, né? Às vezes a gente passa por um momento existencial de tempestade. E é preciso que a gente também, nesses momentos, levante a cabeça para o céu e sorria e diga: Senhor, muito obrigado por me experimentar. Porque eu sei que nada acontece de injusto. Eu sei, Senhor, que nenhuma folha cai de uma árvore sem o seu consentimento. Eu sei, Senhor, que todos os fios de cabelo na minha cabeça estão contados. Se bem que o Senhor andou perdendo a conta aqui, viu, Senhor? Andou perdendo a conta, então o negócio está feio, aí eu cubro com o chapéu para poder disfarçar. Viu, Senhor? Mas mesmo assim, Senhor, muito obrigado por isso que eu estou Porque é só passando, careca, né? porque eu tenho a necessidade de viver isso e eu confio na sua providência. Como eu falei sobre ansiedade, sobre preocupação anteontem na casa de oração Maria de Magdala, ali em Abrantes, mas na verdade foi online, a palestra foi online. E falando sobre preocupação, eu falei disso, né? Que em alguns casos de ansiedade a gente vai ver claramente uma falta de fé, uma falta de confiança na providência divina, uma falta de disposição para aceitar a vontade de Deus, como está lá no Pai Nosso, né? Faça-se a tua vontade e não a minha. A tua, porque eu sei que a tua é plena e sabe o que é melhor para mim. Mas eu fico tentando forçar a minha, porque eu acho que eu sei melhor do que o Senhor o que é melhor para mim. É preciso que a gente tome muito cuidado com essa atitude de rebelde, né? Que essa atitude realmente é difícil. Aí eu finalizo minha fala com uma frase que foi muito importante na minha vida. No ano de 2021, eu sofri um AVC, né? Sofri um acidente vascular cerebral, descobri da pior forma possível que eu tenho uma trombofilia fator 5 de Leiden. É um problema genético que faz com que meu corpo não reconheça uma proteína, e aí com isso eu crio trombos, eu crio coágulos. Eu crio coágulos no sangue. E aí isso entope vasos, isso me predispõe a trombose, me predispõe a várias doenças. Eu não sabia que eu tinha isso. Né? Não, posso sim. Pode sim, não tem nada disso. Você toma coagulante, né? Olha, rapaz, deixa quieto, viu? Que eu com o meu hematologista estou bem resolvido, viu? Aí o que acontece? Eu fiz a pior coisa, estava indo de Uber para o trabalho, lá para São Caetano. Aí simplesmente meu olho fez isso. Um para um lado, outro para o outro. Aí eu, moço, pelo amor de Deus, vá para o hospital agora. Ah, mas tem que trocar aí eu tentando com o olho assim, para poder. Troquei o destino, fui para o hospital. No hospital, fiquei internado. Foram 7 dias de internação. Você já sabia? Não sabia. Aí, internado 7 dias, sem saber por quê, porque eu fazia atividade física, não tinha colesterol alto, não tinha diabetes, não tinha nada que justificasse. Tive um AVC específico de idosos muito senectos, ou seja, idosos muito velhos, que têm geralmente diabetes e que tem problema. O tipo de AVC que eu tive é um tipo muito raro e que ninguém entendeu por que aconteceu aquilo. E aí eu fiz vários exames, ninguém entendia o que foi. Aí lá, angustiado, chorando no internamento, foram 3 dias de UTI, né? E o resto no quarto. Aí, chorando no quarto, passa uma pessoa e leva para mim um exemplar do Novo Testamento, dos Gideões, né? Chega, olha, eu não sei porquê, eu estou saindo de alta, alguém me deu isso aqui, mas eu resolvi deixar para alguém aqui, eu entrei no seu quarto e estou te deixando aqui. Aí eu peguei, agradeci muito, enxuguei a lágrima, agradeci e abri aleatoriamente. A pessoa saiu, eu abri aleatoriamente. Quando eu abri, apareceu essa frase aqui, ó. João, capítulo 13, versículo 7.
Jesus respondeu: o que eu faço agora você não compreende, mas você vai entender depois. Aí eu fecho minha fala para a gente só compreender depois, né? Às vezes a gente não consegue entender o que está passando naquele momento, a situação difícil que está vivendo. A gente não consegue entender. Depois é que a gente vai amadurecer e compreender. Mas isso te aquietou, não foi para você? Essa fala aí me disse, ó, baixa a bola, coisinho. Baixa a bola, coisinho, que você não é tão especial assim não. Agora você não entende não, mas depois você vai entender. Se acalme. Fique de boa aí. Você toma descoagulante e vai tomar o resto da vida. Sim, senhora. É igual a mim. Então que a gente desenvolva essa atitude de gratidão para a vida, porque ela está o tempo inteiro nos fornecendo exemplos de aprendizado e crescimento. Muito agradecido. Amém.